Gente, boa noite. Em nome da coordenação clínica, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente hoje vai iniciar esse ciclo de palestras que tem como tema geral família, né? E a gente vai abordar questões de convivência familiar. A Mara vai trazer várias ideias, assim, de como interagir melhor com a família, de como conviver melhor, né? E a Mara tem muita experiência nessa área, ela é psicóloga, né? Psicóloga familiar, psicóloga de casais, né? É mediadora de conflitos, mediadora de família, instrutora de oficina de paz, né? Ela é psicóloga aqui no IBAC, professora também. E hoje a gente vai iniciar esse ciclo, né, com essa palestra geral, mas posteriormente a gente vai falar sobre novas palestras, serão novas palestras com temas mais específicos, voltados para a família também. E é para o público geral, então todo mundo que tiver interesse pode assistir, pode ser na modalidade presencial, online, né? A gente vai disponibilizar os links depois para quem quiser assistir, e espero que vocês aproveitem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar depois na coordenação, tá? Mais alguma coisa que você queira que eu diga? Ah, sim, a gente vai divulgar as datas das próximas palestras para vocês depois, porque a gente ainda vai definir os temas, as datas, e a gente vai divulgando conforme a gente for definindo, né? Mas a gente já tem mais ou menos o tema da próxima, né? Aproveitem, gente. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal do online. Muito obrigada. Eu sei que não teve como vocês virem aqui, né? Presencial, eu prefiro presencial porque eu tenho contato, né, com as pessoas, e eu queria agradecer especialmente, assim, a Aline pela proposta, né, agradecer o IBAC, enfim, porque aqui é minha segunda casa, a primeira, sinto muito, é o UNB, mas aqui é a minha segunda, né, e sempre me fortalecendo como profissional. E o IBAC, para mim, além de ser um lugar que eu estudo, que eu trabalho, que eu faço atendimento, é um lugar de expansão e fortalecimento da psicologia, principalmente da psicologia comportamental. Então, é graças a essa iniciativa que a gente tem tantas pessoas saindo daqui, atendendo, produzindo conhecimento e produzindo, vamos dizer assim, saúde, entregando saúde para as pessoas, porque hoje a saúde mental ou psicológica é o nosso maior bem, não é dinheiro, não é carro, não bens materiais. Depois da água, é a saúde psicológica. Sem ela, você não consegue chegar a lugar nenhum. Tá? E aí, eu queria também agradecer a presença da minha amiga Badia. Vocês sabem que ela estava lá, agora eu cheguei um pouco atrasada, porque eu estava na entrega do prêmio ao professor João Cláudio Todorov, na UNB, como honoris causa, né? E a gente estava lá, tirando foto e brindando, e eu tive que, né, também vir para cá. E ela, a Badia, ela foi técnica de laboratório da UNB, graças a ela, sim, mas grande parte, ela, claro que tem outras que trabalhar lá, mas ela que cuidava do laboratório da comportamental do PPB na UNB. Então, se a gente está aqui, sabe, é porque ela cuidava muito bem dos nossos sujeitos, e pena que eu não consegui nunca pegar um rato, né? Ele sempre saiu correndo. Ela brigava comigo, gente, falei, não consigo pegar, não. Os pombos eu ainda segurava, né? Quando eu fui aluna de pesquisa de iniciação científica do CNPq, né, fui aluna do João Cláudio Todorov, enfim, lá eu fiz o meu mestrado também, né, enfim, então, vamos lá, começar, vou parar de falar. Então, por que eu escolhi esse tema, né? Como vai a sua família? E aí eu coloquei um monte de ponto de interrogação, e as pessoas se segurando nele, porque é assim que as pessoas estão se sentindo sobre a família, sobre o que é ter uma família, o que é ser uma família, o que é estar em uma família hoje, não é mesmo? Era tudo tão certinho até um tempo atrás, né? Até 20 anos atrás, até 10 anos atrás. Hoje, tudo mudou. Aí as pessoas falam assim, não, mas a família está desestruturada. Será que está mesmo? Ou ela está se reestruturando a partir das condições externas
que nós estamos vivendo hoje no mundo, das grandes mudanças que estamos vivendo, saindo de uma era analógica para digital. Não estou falando que é bom ou ruim, é o que está acontecendo, né? Então, por isso que eu coloquei esse ponto de interrogação. E o que me fez falar de família? Um dos meus trabalhos é com violência doméstica, né? Então, eu trabalhei 2 anos com violência doméstica. E, sabe, gente, assim, quando uma mulher, ela apanha, ela recebe esse tipo de tratamento, quando a mulher apanha, ela às vezes tem que separar do marido, tem que refazer a vida dela, mudar de cidade, às vezes ir para um abrigo, etc. e tal. Ela se reconstrói, bem ou mal, com uma grande cicatriz, mas ela se reconstrói. Quando eu atendo mulheres que têm filhos que cometem violência, porque eles usam droga ou porque eles têm psicose ou outros problemas psicológicos, não tem volta, não reconstrói, não tem jeito. Então, assim, de 10 casos que eu atendia de vítimas por semana, lá, 20, 30, uma era uma mãe que tinha perdido o filho, e que ele estava ali na esquina. Ela não podia colocar dentro de casa porque ele matava ela. E ela também não podia colocar para fora de casa, porque senão ele ia ser morto. Então, pense nisso. E isso me chocou muito e me doeu muito nos atendimentos, assim, que eu saía muito arrasada. Eu falei, como que isso acontece? Então, ela perdeu um ente, ela perdeu um filho. E ele está vivo. Sabe, olha só que loucura, né? Ele está vivo, está morto ao mesmo tempo, e a sensação de impotência, incapacidade, culpa, medo, raiva, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, isso foi o meu motivo, meu grande motivo para começar a falar sobre família. E porque eu vejo, assim, que os processos, e o segundo motivo foi na mediação. Enquanto eu fiz a formação em mediação e a mediação em família e a mediação judicial, eu percebo que a gente precisa muito aprender a viver de novo em paz. E, para mim, falar de família é isso, porque tudo começa aqui. Aliás, tudo começa antes da família, quando você se apaixona e decide se aliar, fazer uma aliança e construir um projeto de vida. Um projeto de vida que hoje que a base é o amor. Olha só, gente, é muita ousadia, né? Porque antes eu acho que era um pouquinho mais fácil, mas também não era tão bom, né? Então, qual é o escopo que eu vou falar para vocês aqui? A psicologia comportamental, que é a minha formação teórica, e a minha experiência em psicologia clínica, aqui, atendendo no consultório, atendendo pessoas, indivíduos, crianças, adolescentes, grupos, família, casal, e a psicologia jurídica, né? Dentro do tribunal, trabalhando com várias questões, vara da infância, adoção, violência doméstica, agora mediação, que me deram essa experiência, né? E essa visão de mundo. Então, eu não consigo me dissociar dos dois. Eu sempre estou falando das leis e estou falando da clínica. Porque as leis, na verdade, a gente só existe aqui porque a gente tem lei. Senão, a gente não estaria aqui, né? Na nossa vida ocidental. E por que a gente tem que falar de família? Tem que falar sempre. Principalmente, assim, pelo menos nas experiências que eu tenho, a partir da psicologia. Em razão dos vários problemas de violência escolar e urbana, né? A gente está vendo aí os tiroteios em massa que não existiam aqui, só nos Estados Unidos ou na Europa. Isso é uma coisa muito séria, a gente precisa se debruçar sobre isso. A violência contra a mulher, contra a criança, contra idosos. A dificuldade da família em lidar com o uso de álcool, de drogas, deficiências, né, seja auditiva, seja visual, física, de mobilidade, doenças em geral, a homoafetividade, não adianta, isso daqui já é tópico, sabe, das nossas discussões, e problemas psicológicos, como a psicose, a esquizofrenia ou depressão grave, ou a bipolaridade. O que acontece? Tudo isso daqui, gente,
normalmente, gera uma dificuldade. Cadê o negocinho? Aqui. Aqui. Isso daqui, ó, gera muitas vezes essa violência aqui. Ou pelo menos faz parte desse contexto. Porque muitas vezes uma pessoa que tem um problema depressivo ou de esquizofrenia e o esposo não consegue entender que aquilo ali é um problema psicológico, ele agride, ele tenta conter e nisso acaba gerando violência, né? Então, o uso de drogas também, o adolescente que entra nesse mundo e os pais começam a punir, a bater, a usar muitos métodos coercitivos. Mas por quê? Mas porque pai e mãe é ruim? Não. Ou porque as pessoas não são ruins? Não, porque elas não têm essa habilidade de lidar com esses problemas. Isso falta no sistema público, privado, hospitalar, né? Isso as pessoas geralmente não têm essa condição. Por isso que eu decidi falar um pouco disso e nesses ciclos aí eu poder, vamos dizer assim, abrir uma luz para quem tem esses problemas nas famílias. E aí a gente começa com a questão, né, da família, e a gente tem uns exemplos aqui. E, normalmente, a gente vai olhar a família com essas imagens de felicidade, não é? Normalmente, a gente não lembra muito. Às vezes, sim. A gente só quando é psicólogo que fala assim, o que você lembra de família? Ah, é felicidade. Não, conflito. É só porque você é psicólogo. Se você não fosse, você nem falava, não. Você ia ficar só falando aqui, ó, tudo bonitinho e lindo, né? Isso tudo faz parte da família. Todo esse contexto aqui, todas essas ações, sejam negativas ou positivas. Tem um psicólogo que também é mediador familiar, que ele fala que não existe o conflito. O que existe são relações aqui e agora. A partir da sua visão é que você vai definir que aquilo ali é o conflito ou não. Então, ele pode ser diluído, mas ele só pode ser diluído se você tiver habilidade para isso, se você entender um monte de coisa sobre o que é a família e sobre você. Senão, você vai aumentar, né? E aí, a gente sabe, eu não sei se vocês têm essa noção aqui, quem que é da psicologia? Os outros não, né? Tá. Vê aí no online, pessoal do online, quem é psicólogo? Quero ver quantas pessoas tem, até para eu ver se eu aprofundo ou não aqui. Esse artigo aqui é da Laércia, viu? Da Laércia e da... Esqueci o nome dela, gente. Que até da professora aqui, que ela fala, é um dos artigos mais interessantes de psicologia comportamental, que é o estudo de caso de interação familiar, feito aqui na UNB. Então, normalmente, assim, a gente divide tipos, né, a duas categorias de família, a tradicional e contemporânea. Não estou falando que nenhuma é boa ou ruim, são características dessas famílias. A tradicional, ela, vamos dizer assim, tem até os anos 80, 60, 70, até anos 80, você considera que o Brasil tinha, assim, massivamente essa família tradicional. E que aí, com essas transições, a gente está indo para a família contemporânea. Obviamente, que uma família pode ter as duas características de uma, três de outra, bom? Pode ter uma junção, né? Mas a gente faz essa divisão para que fique mais didático, né? Então, nós temos aqui a tradicional, o pai provedor, responsável pela transmissão de valores, a mãe cuidadora e responsável pelas tarefas domésticas, pouco afeto. Os adultos as crianças devem se desenvolver, né? E se tornarem adultos bem educados e bem-sucedidos. E o que é o principal aporte aqui? São as regras. Então, você tem que fazer isso porque você é meu filho, eu sou seu pai, eu estou mandando. E se você não fizer isso, inclusive, você vai apanhar. Essa é o estilo, né? O que é a família contemporânea? Pai e mãe são responsáveis pelo sustento, cuidado com os filhos e com a casa. Igualmente. Criança contribui para a família e pode expressar sentimentos e opiniões. Filhos recebem afetos e limites.
E a ideia é você desenvolver adultos responsáveis e felizes. Não é só mais bem-sucedido. E a ideia aqui é o diálogo. O instrumento principal é o diálogo. E isso é muito difícil, às vezes, a gente fazer, mas muito, muito difícil. É muito mais fácil você dizer, faça isso, faça aquilo, a pessoa faz rapidamente. Mas, provavelmente, vocês vão ver aqui durante a palestra, que isso pode trazer, quando isso é excessivo, traz muitos problemas, muitos transtornos, dentro da família e depois para essa pessoa. Aí falam assim, mas as crianças não são as mesmas. Claro, a família não é a mesma. Como é que pode ser igual, né? As crianças mudaram, os adultos mudaram. Então, hoje, a gente tem uma liberdade maior, a gente dá uma liberdade maior para a criança. Mas aí tem aquela máxima antiga, né? Que quanto mais liberdade, você tem que dar mais responsabilidade. Aí que são elas, né? E aí surgem, a partir dessa nova configuração contemporânea, tipos de família diferentes. Então, e a divisão principal seria a família nuclear e a extensa. O que é a nuclear? Pai, mãe, aquela que mora na mesma casa ali. E a extensa é o que configura, né, vamos dizer assim, os satélites. Então, é cunhada, é sogra, é mãe, se mora, é avó, primo, concunhado, sobrinho, né? Então, existe aquele núcleo ali que você se relaciona de forma mais íntima, intensa, né? E tem essa extensão aí. E, gente, tem umas pesquisas que dizem o seguinte, quando o casal vai formar a família, 2 grandes problemas ele tem na vida dele. Primeiro, a família extensa, a família original, na interferência do casal, ou o casal não conseguir se desvencilhar, não conseguir se ver como unidade nuclear e repetir os modelos da família original. Ah, você não faz isso que nem minha mãe. Ah, não, mas minha mãe não. Ai, você não é igual meu pai, né? Então, começa aí uma briga, uma discussão e tanta mágoa, que aí a pessoa, depois de 20 anos, lá na sessão, na frente do juiz, vai lembrar desse dia. Vai. Aquele dia que você me falou isso, entendeu? E você que parece com seu pai, não é assim? Então começa, olha, uma frase, gente, vocês vão ver que o que a gente diz é algo precioso, para o bem e para o mal. Quantas mulheres, assim, eu vejo lá, que eu acompanhava as audiências, né, vítimas de violência, ele falava assim, ele podia ter me batido, mas que ele não me chamasse de vagabunda, ou que eu não prestasse, ou que eu era gorda, ou que eu não servia para nada, sabe? Que eu não servia para ser nem mãe dos filhos dele. Isso dói profundamente. E é uma cicatriz invisível e que a pessoa muitas vezes não consegue suplantar aquilo. Então, as palavras têm um poder muito grande e por isso que às vezes a família original, extensa, acaba atrapalhando. Ou a própria sogra, o sogro, sei lá, a cunhada, essa mulher, eu já te falei, ela não presta para você não, meu filho, não serve não. Eu já tinha te avisado, né? Ah, não. Ela não sabe nem passar uma roupa, não sabe nem cuidar dos meus sobrinhos, pelo amor de Deus. Então, é uma mão dupla, né? E o segundo, vamos dizer assim, segundo problema que tem os casais são as atividades domésticas. Isso dá muito conflito. E aí a gente vai entender que faz parte dessa mudança aqui do que a gente vê que é família hoje. Bem, aí surgiu, então, um número diferente de família. Para o IBGE, uma pessoa que mora só é uma família. É uma família unipessoal. Ela tem uma casa, ela é família. Então, assim, até eu falo assim, às vezes eu brinco com as minhas clientes, ai, Mara, eu quero casar porque eu quero ter família, mas você é uma família. Não, Mara, eu não sou. Falei, porque olha só, quando você chega em casa, tem que limpar, lavar a louça e tal, cuidar de ser seu pai e sua mãe. Quando você
tá sozinha ali, triste, você se consola e conversa sozinha, você é seu irmão, sua irmã. E quando você tem um pet, você é a mãe dele. É mãe sim, gente, é mãe e pai do pet, né, lá do gato ou do cachorro, e nem fala que não é. E temos a família mononuclear, que é aquela, né, que você tem um pai ou uma mãe cuidando dos filhos, a binuclear, os dois pais, a próprio monoparental, quando é um pai só com um filho, a canguru, que é aquela que a pessoa vai e volta, né, vai e volta não, desculpa, gente, ela fica mais tempo na família, né, pessoas com 30, 40, 50 anos continuam em casa dos pais, ou voltam para a casa dos pais. E temos aqui as heteroafetivas e a homoafetivas, sim. Vocês sabem que as famílias, os casais homoafetivos, eles estão se tradicionalizando, eles estão casando mais no papel, no cartório, do que os héteros. Aumentou a quantidade, né? Porque eles meio que querem fazer parte também dessa família, né? De serem vistos como uma família, não apenas como agregados ali, né? E aí, tem uma frase de um jurista que eu gosto muito, que ele diz assim: o lar é o teto e o chão é o afeto. Porque isso hoje é a base da família. Nem adianta. É assim hoje. Até então, até uns 30 anos atrás, a família servia para guardar o patrimônio, para organizar a sociedade, para que a sociedade crescesse dentro do capitalismo. Hoje ainda é. Mas o afeto e o amor são a base. Você não casa simplesmente porque você quer ter um patrimônio. Pode até casar, né? Assim. Mas a maioria das pessoas casam porque amam, porque gostam. E mais, o divórcio, ele não destrói mais a família. Ele muda a família. Então, os pais continuam sendo pais, embora não sejam casais. E essa é a grande dificuldade, às vezes, de se aceitar, sabe? Por exemplo, de que o pai tem que ter direito à guarda, tem que ter direito à visita, mesmo que ele tenha sido um péssimo marido, mas ele é o pai. Isso vem também com a lei da alienação parental, né? Isso foi uma conquista dos homens, porque até então os homens eram apartados da educação dos filhos. Com o tempo eles foram começando a cuidar dos filhos e não queriam se separar. Então eles começaram a entrar na justiça para ter esse direito. E aí surge a guarda compartilhada, né? Então eu vejo assim, eu fico muito feliz quando sou instrutora, faço oficinas de pais nos fóruns, e eu vejo muitos homens ali entrando com processo para terem direito à visita, porque o filho não é mais só da mãe, sabe? Isso acabou. Então, é complicado às vezes, porque você tem violência doméstica e o pai tem que visitar o filho, e aí você tem que fazer a intermediação, é meio complicado, né? Conviver. Mas, enfim, a criança, aliás, não é o adulto que tem direito à visita, é a criança que tem, tá? Então, guardem isso daqui. E assim, e quando o teto não está inteiro, cai na sua cabeça e o chão não existe, e aí? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já tiveram um momento familiar assim? E o que é o teto quando ele fala que é o lar? É a segurança, é a questão financeira, é o patrimônio, é a educação, é a organização, é tudo que é operacional, que você tem que fazer na rotina, né? Que você tem que manter aquela cobertura, é onde você mora, é como é que você chega até onde você mora, segurança. E no caso, o chão é a comunicação, vocês vão ver aqui a comunicação, a capacidade de se comunicar, de se expressar e dar afeto e amor. E aí, o que rola? Eu, assim, quando eu fui fazer a palestra, essa cena que me colocou. Porque, gente, olha, você pode brigar com quem você quiser. Você exclui do Facebook. Você bloqueia no WhatsApp. Acabou. Aí você encontra a pessoa, faz de conta que ela não existe e segue a vida. Briga com a sua mãe.
Briga com seu irmão, com seu filho. Briga. Não tem, você pode bloquear, mas aqui dentro de você vai continuar aquela mágoa. E se perpetua. Quantas audiências a gente vê nas varas de família que a pessoa passa 30 anos sem ver os filhos? Né? Quantas vezes? E aí você, não, eu não falo mais com ele, ele não fala. Você vai ter que ir para o casamento, vocês vão ter que se ver no casamento do seu filho, você vai ter que se ver, ver na festa de aniversário dele, na festa do Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, essa coisa do rompimento familiar, a gente tem que começar a rever, porque a gente rompe os vínculos. E o que acontece, né? Quando a sua família está nessa estrutura sem esse chão, sem esse aporte, você se sente no olho do furacão. É tudo bagunçado, assim, tudo destruindo, você fica sem chão, você fica sem... e não sabe para onde vai. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu percebo que eu já senti e eu vejo os meus clientes sentindo. Então, o que gera isso daí? Quais são os conflitos, né? Não falar com algum membro. Ou não, se ele for, eu não vou lá na festa, não. Se ele for no aniversário, eu não vou. Não vou chamar fulano para minha festa. Aí ele vê no Facebook que você fez a festa, né? Aí não tem jeito. Xingamento. Falar mal do outro, fofoca, gente, na família, isso é triste. Mas é triste. É a coisa que mais acontece, é a coisa, assim, do minha perspectiva como pessoa, a coisa mais feia que existe. Porque, assim, às vezes você comenta, você pode comentar, mas ficar falando mal, tem mãe que fala do pai durante 30 anos, você vai lá almoçar na casa do seu pai ou da sua mãe, eles estão falando mal um do outro, estão separados. E tá falando lá do dia que ele traiu ela, ou ela traiu, né? Brigas constantes, agressões físicas, fugas de casa de adolescente, divórcios. Então, essa questão do divórcio também me chamou muita atenção. Por que as pessoas se divorciam tanto? Para que tanto divórcio? Por quê? Não que eu ache que as pessoas precisam ficar juntas, mas assim, é muito dolorido um divórcio. Ele atinge a família inteira, né? Antes, com a possibilidade, a impossibilidade da dissolubilidade do casamento, era fácil. Os membros estavam ali, se acostumavam, se acomodavam, acabou. Hoje você é livre. Todo mundo é igual aqui. Não interessa quem você é, seja sua condição física, mental, seu sexo, sua orientação sexual, o que for. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Então, mas, como a gente pode produzir, então, uma sociedade em que essa liberdade está junto com vamos dizer assim, a convivência? Como lidar com isso? Como transformar? E, assim, como é que a gente pode analisar todos esses momentos, essas características, essas ambivalências, violências que acontecem na família? A gente pode dividir em 2 grupos, fatores internos e externos. E os interesses, expectativas e testes de realidade. Gente, coisa melhor do mundo é se apaixonar, fala a verdade. É maravilhoso quando você é jovem, então, nossa. Mas quando você vai se relacionar rotineiramente com aquela pessoa, você faz o teste de realidade. E se esse choque, o resultado do choque é o amor. O resultado do choque é a capacidade de convivência, que vai definir o quanto que você vai conseguir terminar a sua vida com aquela pessoa. Se a paixão é alta demais e a realidade que você imaginou não corresponde, você não vai conseguir conviver. E aí, como a gente tem liberdade hoje para ir embora, você vai embora. Então, eu vejo assim, casamento, assim que você casa ou se une, principalmente quando vai morar junto, 2 placas tectônicas. Balança tudo. Se depois desse balanço você continuar junto, sabe? Aí você tem possibilidade de crescer.
naquele relacionamento. Então, conforme são, aqui a gente fala muito do ciclo de vida, né? Então, aqui começam as relações amorosas, quando a gente começa a namorar, conhecer pessoas. O casamento e a convivência, né, vão trazendo os desafios. Então, você o tempo todo, tem um psicólogo chamado Luiz Hans, que ele escreveu a equação do casamento, ele fala, o casamento é um balcão de negociação. Daí você tem os filhos, né? E o amadurecimento, ou seja, os filhos saindo de casa ou tendo outros parceiros se desenvolvendo, e o envelhecimento. Aqui, gente, tem muito conflito. Por quê? Hoje não existe mais aquela ideia de que a mulher tem que cuidar dos pais. E o pessoal vai viajar, faz intercâmbio, muda de cidade, ou sei lá, vai trabalhar, não tem mais essa, né? De ter alguém ali, ó, você vai cuidar da sua mãe pro resto da sua vida. Ninguém quer mais abrir mão dos prazeres e tudo mais, e o idoso acaba se isolando e ficando sozinho. E o pior de tudo é sendo explorado pelos filhos. Muitos idosos, assim, maior denúncia que a gente recebe nos tribunais é de violência patrimonial, da pessoa usar a renda do idoso, né, enganar o idoso e às vezes o idoso ajudar os próprios filhos nessa crise também acontece isso. Então, no momento que ele precisa, sei lá, ter uma vida mais tranquila, é a hora que ele tem muita turbulência, né? As próprias separações, os divórcios, então aí o filho acaba sendo cuidado pelos avós, e aí, às vezes, não tem alguém para cuidar dessa pessoa, que cuidou tanto tempo da gente, né? Então, à medida que isso vai acontecendo na nossa vida, ó, nós vamos nos transformando e os conflitos vão se desenvolvendo. Aí a gente tem fatores externos, que é o paradoxo da tecnologia. O professor Conrado, ele dá aula de mediação familiar, ele fala o seguinte: nós hoje temos uma tecnologia rápida, barata, de fácil acesso. Mas a nossa comunicação está cada vez mais frágil devido a isso, devido à falta de tempo. E aí você não consegue ter aquele diálogo. Existe um número grande de pessoas que estão com depressão em função do uso de redes sociais. O Instagram é o principal causador disso. A pessoa vê todo mundo feliz e ela se acha assim a pessoa mais infeliz. Mas eu tenho uma ideia, uma hipótese de que, na verdade, você perde muito contato visual e o toque com isso. Se você medir o tempo que você passa no WhatsApp, só entrando com a senha e clicando, você deve dar em 1 hora. O que você faz em 1 hora? O que você pode fazer em 1 hora? Você pode conversar com o filho seu, você pode cuidar lavar uma louça, ler um livro, sei lá o quê, dar atenção para sua família, né? E o WhatsApp e a rede social, ela é rápida, ali, ó, você está ali, ninguém te incomoda. Quando você vai interagir, olhar no olho, você tem que olhar para você sente coisas, você tem que prestar atenção, e aí você tem um ritmo frenético, não consegue parar. Então, a velocidade do trânsito, a velocidade das relações não são ainda a velocidade do WhatsApp. Então, quando o trânsito horrível, as pessoas querem correr o máximo possível. Eu acredito que seja um pouco esse condicionamento, sabe? O tempo todo você está ali, tudo é muito fácil, imposto de renda é fácil você fazer, mas na vida física, isso não é. Então, você não é simplesmente dar um oi no WhatsApp, não é o mesmo oi que você dá para uma pessoa. O nível de frustração que você tem no físico é muito maior do que no digital. Então, esse conflito, eu acredito que esteja também gerando um pouco dessa violência, né? E outros fatores também. E o empoderamento das pessoas, mulheres, crianças, idosos, deficientes, isso também faz com que nós tenhamos mais liberdade. Então, hoje, nós não aceitamos mais ser subjugados. Ninguém, nem por chefe, nem por pai, nem por mãe, nem por professor, nem por psicólogo, nem por ninguém. Então, a gente vai assumir a nossa postura de ter nossos direitos. Mas a gente também precisa defender os direitos dessas pessoas que não têm tantas condições, né? E aí começa a confusão. A briga ideológica, política, social, econômica de tudo isso. E isso vai interferir diretamente nas nossas famílias, né?
as brigas de WhatsApp, as brigas em família por causa da eleição, gente, foi um caso assim sério, né? Muito sério. Então, a gente vai ter que se posicionar de um jeito diferente. Senão, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que mudar lá para o Canadá, cara, desse jeito, lá para o frio. Então, a crise econômica, social, à medida em que você não consegue um transporte público ou trânsito muito pesado, que você tem que passar por estresse, como que você vai ser equilibrado, né, empático com a sua esposa, com seus filhos, chegar feliz em casa, tal? Não vai, gente. Não vai. Aí você olha o WhatsApp assim, a pessoa falando no grupo de família, um monte de coisa, aí você pá, aí você já solta o seu. Aí o outro já solta o seu. Aí um sai, o outro exclui, começa aquela briga. Aí chega no dia do almoço, ninguém olha para ninguém. Aí cada um fica lá brigando. Tem família, eu já vi, que briga no WhatsApp, não se olha e fica brigando no WhatsApp, no almoço. É sério. Então a gente tem que repensar isso daí. Eu acho que o WhatsApp serve uma coisa bem interessante. Eu vejo assim, no atendimento de casais. Às vezes é um momento que a pessoa pode iniciar a conversar ali um assunto chato. E aí pode desenvolver isso no físico. É legal, eu acho que é bem interessante, sabe? Eu uso muito essa ferramenta na hora do meu tratamento lá com os casais. Enfim, entenderam? Então, eu acredito que, assim, dentro da nossa literatura, do que eu leio, do que eu vejo, eu acredito nesses dois fatores são bem importantes isso daí. E aí a gente passa por uma, né, não sei se alguém já conhece a ideia de árvore genealógica, né? Aqui tem toda a família ali descrita, desenhada, e tudo que lá em cima, nos ascendentes, né, ou lá atrás fazem, ele vai desembocar no mais novinho aqui e nas laterais. Eu acho assim que o chão aqui, né, é a nossa sociedade. Conforme ela está, esse caule ele vai ser forte, essas árvores vão ser fortes ou fracas. Então, eu acho que a gente está num momento de transição aí. E aí vários tipos de famílias estão surgindo e vários tipos de árvores, né? Então, novos valores, novas regras. Todos queremos ser o que somos. E todos nós temos o direito. Todos queremos ser livres. Sua vida na palma da sua mão. Homem simples, tá com como é que é a rosquinha dele ali, né? Que é tudo da vida dele. Nossa. Então eu vejo assim que isso daqui é a nossa vida contemporânea. E é muito bom a gente ser o que a gente é. É maravilhoso. E aí, como é que a gente faz para juntar igualdade e liberdade? Como é que nós vamos nos comportar diante desse cenário? Em que, ao mesmo tempo, você tem uma liberdade de você ser o que você quiser, fazer o que você quiser, e, ao mesmo tempo, respeitar o outro na sua igualdade, em termos de, assim, de uma postura igualitária, né? Ninguém ser subjugado a ninguém, enfim, ninguém ser superior a ninguém, mas cada um com a sua subjetividade, com a sua história, com sua genética, com a sua família, cada um de um jeito. Gente, é muito complicado. Aí eu coloco essa questão. Você vai usar autoridade ou liderança? O que vocês acham? O que é mais aí hoje? O que cabe mais? Autoridade ou liderança, pessoal do online? Eu acho que é liderança. Porque a autoridade tem uma coisa um pouco mais, né, do autoritarismo, não necessariamente, né? Mas eu prefiro usar a liderança. E dependendo da liderança, do ciclo de vida da família, você vai ter uma liderança. E eu gosto desse conceito porque ele é amplo. O que um líder faz? O líder não manda, né? Ele gerencia. Ele não discrimina. Ele agrega as diferenças, né? Ele adquire o respeito das pessoas. E as pessoas não fazem porque ele está mandando, mas porque ele sabe liderar. Então, eu prefiro a palavra liderança do que autoridade. E dependendo do ciclo de vida, de desenvolvimento da família,
as lideranças vão se diferenciando, vão se alternando. Então, quando você é solteiro, você é seu líder, você mora sozinho, você que faz as suas coisas. Se você tem um casal sem filhos, os dois mais ou menos têm essa liderança. Os dois têm iguais. Então, esse negócio do homem ser a cabeça do lar, gente, isso daí pode até acontece ainda, mas assim, hoje os dois são, né? Os dois são. Aí, quando nasce um filho, quem vai liderar? Quem vai se responsabilizar pelas coisas? A mãe solteira, o pai solteiro, agora está acontecendo muito pai solteiro. Casal com filhos adolescentes, aqui o adolescente, ele começa a assumir a liderança da família, porque ele começa a ter seus desejos, suas vontades, ele vai ter sua independência, então ele vai começar a gerenciar a própria vida. Os pais, quando são separados, também. Porque aí não, mas você não vai visitar aquela história, você não vem, você não vai, você acabou, você tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar das crianças. Os pais, quando estão idosos, os filhos assumem essa liderança. Os pais viúvos, os filhos acabam assumindo porque o idoso começa a perder capacidade, né, econômica, de habilidade social, às vezes fica doente, tem sérios problemas de demência. Então, os filhos vão ter que cuidar. Então, não tem mais essa de, eu não tô nem aí. Você está sempre, você faz parte da família. E, de algum jeito, você vai assumir essa liderança. Acontece muito, né, quando o filho nasce, ou quando tem um filho, ou dá muito trabalho, enfim, tem aqueles primeiros anos de vida, toma seu filho que ele é teu, né? Quantos pais envelhecem? Não, o pai é seu. E aí vai jogando a responsabilidade no colo um do outro. E a pessoa fica abandonada. Então, disso, a gente precisa perguntar, quem que é você? Quem é sua família? E quem é você na sua família, pensando na árvore? Porque, mas eu sou solteira, mas e seus sobrinhos? E seus irmãos? Como que você age com eles? Como é que a gente interage com as pessoas da nossa família? Entender como é sua família, de onde ela vem, por que ela é assim, é muito importante. Você já parou para pensar, já pesquisou quem foi seu tataravô? Como é que eles eram? O que eles faziam? Como é que foi a constituição do casamento deles? Isso vai desembocar em tudo que você é hoje. Tudo. Às vezes você nem quer ser, mas você é, tanto pela genética, tanto pela convivência, pelas práticas que foram passadas naquela família intergeracionalmente. Então, isso daqui, é sempre importante a gente se perguntar. Você está aqui no meio. Quem são, né? Os seus parentes colaterais, seus ascendentes, seus descendentes. Eu não tenho filho. Aliás, eu tenho um Galileu, Gagá. Ele tem 12 anos. É um felino. Mas eu tenho os meus sobrinhos, né? Que aí acaba que eu percebi que eu sou modelo para eles, de certa forma. Então, eu tenho uma responsabilidade, né? Grande na vida deles. Tenho, sim. E teve uma vez, foi uns 2 anos atrás, eu peguei os dois pela orelha. A Aninha, se estiver assistindo, vai saber. Tudo grandão, maior que eu, mas eu não tenho medo não, viu? Então, como é que você cuida? Né? Eu acho que essa coisa do cuidado, como é que você cuida das pessoas que na sua família, quem está atrás e quem vem na frente? E aí, a liderança, o que seria? Qual que é o papel do líder? Ele tem que prover o sustento. Nem sempre o líder vai ter que fazer isso. Se você for um líder ali, né, que de repente dos seus sobrinhos, alguma coisa assim, talvez você não tenha que prover o sustento, mas vai ter que dar afeto. Agora, o pai e a mãe, enquanto líderes, eles têm que colocar os limites e as regras, dar apoio, valor, né? Valorizar o que aquelas pessoas fazem, as crianças fazem, orientar, lidar com crises e doenças e dar responsabilidade. Porque uma pessoa só vai conseguir fazer tudo isso se ela também assumir essas responsabilidades.
E quais são os sinais, então? Ah, Mari, então como é que é um sinal de uma família que é saudável? Eu queria saber, né? Como é que é isso? Primeiro item é o pertencimento. Se você se sente pertencendo àquela família. E se você agrega quem está na sua família, ou você discrimina. E a gente pode fazer isso e deixar as pessoas de fora. Troca afetivo, quanto que há trocas de afeto, mas afeto verdadeiro, né? Não é só de Facebook. Comunicação, como é que se comunica com aquelas pessoas? Como é que a sua família se comunica? É uma comunicação assertiva, direta, específica, objetiva? Ou ela é com violência, com ironia, com agressão? Regras e limites. Quer dizer, você tem que ter essa parte, esse momento de orientar e poder se expressar. Claro que você não vai ser perfeito e vai ter tudo, mas você tem que fazer uma análise de quanto que isso aqui tem na sua família. Se isso aqui estiver bem, ótimo, tá? E tem que ver, assim, quais são os sistemas. Então, na minha casa tem isso. Pode ser que minha família original lá, do meu pai com a minha mãe, não tenha. Mas aí, né, eles tiveram oportunidade de serem diferentes, né? Agora não é você que vai assumir essa responsabilidade. Aí tem um estudo, né, da análise do comportamento, que eles relacionaram características familiares com bem-estar psicológico. Então, a qualidade no relacionamento afetivo, no envolvimento dos pais com os filhos, as regras de monitoria, comunicação positiva vão influenciar positivamente ou negativamente no psicológico. Se isso daqui não tiver qualidade nessa parte, ele vai gerar depressão, estresse. E se for positivo, vai ser autoeficácia, capacidade de autogerenciamento, habilidades sociais, comportamento pró ou antissociais, conflitos familiares e autoestima. Então, assim, se a criança percebe, se a criança vê que os pais não se abraçam, brigam o tempo todo, não sabem se comunicar, não existe afeto, tudo é feito de qualquer jeito, ou senão com muita punição, com muita restrição. Quando a comunicação ela é vaga, ou ela não é, ou ela é agressiva, isso daqui vai influenciar isso daqui. Então, é um estudo muito interessante que eles fizeram com mais de mil pessoas lá no Paraná. Vale a pena se alguém quiser a referência. Então, depois o que você pode conseguir quando você tem uma família mais saudável? Você vai desenvolver maturidade, respeito e prosperidade para todos. Porque a família, você tem que pensar em todos, não só em você. Mas quem te seguiu, quem veio atrás e quem vem à sua frente. E aí eu queria ver agora, gente, queria que vocês fizessem um exercício. Sei que está todo meio com sono aí, não? Peguem uma folhinha de papel, tá? Pessoal do online também. Aí vocês vão fazer o seguinte. Eu quero ver como é que está o chão. Você pegar a folha, vai fazer assim. Tá? Vai dobrar. Tá? Vai fazer assim. Aí você vai pegar a parte de baixo e virar. Olha que virou a casa. Hã? Aqui, tá? Você vai fazer assim. Aí, olha só, aí eu quero que vocês, nesse momento, então, depois que fizerem, fechem um pouco os olhos. Tá? Não é para dormir, povo do online. Fechem um pouco os olhos e pensem como está a sua família hoje. Primeiramente, como é que ela está organizada, como é que está a moradia, as condições financeiras, a condição de segurança.
Em seguida, pense como é que está a comunicação entre você e os membros da sua família. O afeto, o respeito. E quando vocês estiverem prontos, abram os olhos e escrevam nessa aba de cima aqui, que é o teto, escrevam essa conclusão de que vocês chegaram. Aqui, no teto, vocês vão escrever como é que está essa condição mais de organização de casa, financeiro, moradia. Ela está boa? Ela está mais ou menos? Como é que ela está? Pode escrever, pode ser uma palavra, a vida financeira da minha família está legal, a casa não está legal, a gente precisa mudar, a gente precisa trabalhar mais, aqui no teto. Aqui embaixo, você vai escrever como é que está a comunicação e o afeto. Pode ser pequenas palavras, né? Como é que está a vida afetiva de vocês? Como é que está o respeito? Aí você escolhe se é a família dentro da sua casa, ou também pode falar da família original, extensa. Tá? Entenderam, pessoal? Online, entenderam? Entenderam? Escrito aqui. Então, escreva no teto as condições financeiras, habitacionais, organização doméstica e limites. No chão, a comunicação, afeto e cuidado. E aqui na parede, você vai escrever o que precisa ser melhorado e o que pode ser mudado. O que precisa ser mudado aqui, ó. No corpo, na parede, tá? Vocês entenderam, pessoal do online? Quem mora sozinho também pode fazer, né, gente? Sim. Porque aí você também define a estrutura, como é que está a sua vida. Quem está namorando, quem vai casar. Porque esse é até um exercício que vocês podem fazer, pessoas que vão se casar, estão namorando, que pensam, podem começar, a partir desse exercício, definir como você quer o casamento, como você quer sua família, definir bem os projetos, conversar bem sobre o tipo de família que você quer. É muito importante. Eu percebo que essa falta de planejamento no casamento, antes do casamento, assim, atrapalha muito, muito. Às vezes a gente entra no relacionamento, no amor romântico, esperando ou imaginando que basta o amor, basta você gostar e ter atração sexual, tesão e tudo vai dar certo. E não vai. A não ser que você seja muito parecido um com o outro. Mas é muito difícil. Então, hoje, a gente, para dar certo no casamento, a gente precisa já se ajustar antes do casamento. Quem terminou? Foi fácil? Foi difícil? Quem fez? Você terminou? Foi fácil ou difícil? Difícil. É cansativo. Porque é desgastante, né? Você se analisar o seu processo familiar. É um processo desgastante. Com certeza. Por isso que as pessoas não fazem. Ignoração é uma bênção, né? É? A ignoração é uma bênção. E com certeza, com certeza. Bem, e aí, a partir dessa anamnese e análise, né, do que você fez,
Você pode começar a fazer essas perguntas, né? Então, o que está faltando para a sua família ser um lugar bom? Talvez o melhor lugar do mundo, né? Existe algum familiar que precisa de ajuda? Dentro do que você fez aí, né? Às vezes, você quer muito que algo dê certo na sua família, mas essa pessoa que você espera dela não tem condição de dar. Existe algum problema que faz a sua família sofrer e que você não conseguiu resolver até hoje? Ou os membros não conseguiram chegar a isso? Existem conflitos que precisam ser resolvidos? Então, são questões importantes para você fazer. Porque, assim, é muito bom a gente poder, no final do ano, ter um lugar com uma mesa, né, tão arrumada, com Natal, enfim, com presentes e tudo mais, mas para se chegar até ali, você precisa do ano todo se dedicando. Senão vira uma festa falsa, né? Vira uma festa, às vezes, cheia de brigas, cheia de discórdias, sem amor, né? Só com a questão formal ali e todo mundo no WhatsApp. Aí coloca a foto na rede social, mas aquilo ali não é, muitas vezes, real. Às vezes pode ser sim. Mas prestem atenção nesses movimentos, o quanto que isso é real, ou o quanto que está apenas no digital, né, na sua família. E muitas vezes a gente não consegue resolver essas questões sozinho. A gente pode se ajudar. Então, a gente tem o psicólogo ou a psicologia para auxiliar nesses processos de mudança, de redução do sofrimento, por meio da terapia de casal e a terapia familiar. A terapia individual também, mas especificamente tem problemas que só com um casal ali na nossa frente é que a gente resolve. Tem casais que eu atendo que nunca sentaram um na frente do outro para resolver problema. Onde vocês discutem? Ah, eu vou no carro. Gente, carro é lugar para dirigir, não é para ter DR, né? Então, assim. E a família também. Então, muito menos a família se reúne para discutir de forma clara, objetiva, seus problemas. Geralmente, acontece muitas vezes para um criticar o outro. Ou ficar tudo ali debaixo do tapete. Então, a terapia familiar, quando existe um psicólogo especialista nisso, ele vai ajudar a família a conversar, a dialogar, a mediar esses conflitos. Então, o que pode ser tratado dentro dessas terapias, né? Promover o autoconhecimento, como a gente fez aqui, prover comunicação saudável, desenvolver expressão de afeto, orientar pais, mediar conflitos, promover treino de habilidades em situações complexas, aquelas que eu falei, quando a pessoa tem um problema de droga, de psicose, de álcool, de uma deficiência. Então, ele pode dar os instrumentos, favorecer todos esses comportamentos, todas essas habilidades, né? Então, quais são as situações complexas? Droga e álcool, transtornos mentais graves, problemas da terceira idade, conflitos de casais e divórcio, homoafetividade e adolescência, que é um momento de muita tensão no momento, nessa fase de vida, né? E aí eu deixo vocês com essa frase. Seja chão, seja teto, seja abrigo, seja afeto, seja tudo de bom que puder ser. Esse é o que a gente é na nossa família. Isso é que a gente pode ser na nossa família. E aí, temos aqui as nossas próximas palestras, dia 7 de maio, família, homoafetividade. É um tema bem, assim, meio complicado, né, assim, difícil. E no dia 4, em comemoração ao Dia dos Namorados, a gente vai falar sobre casamento. Tá? Bem, gente, é isso. Aqui está o contato do IBAC, né? Quem não conhece. Muito obrigado pela atenção de vocês, o pessoal do online. Vocês querem tirar alguma dúvida? Pode abrir. Se vocês querem formular alguma pergunta, está aberto.
A Ludmila. O pai não veio ao psicólogo para... Ixi, que tinha outra coisa. O pai não vai ao psicólogo para a sessão quando chamado. O que podemos fazer? Bem, aí depende depende, assim, da relação, do tempo da terapia, né? Então, às vezes, no início, os pais, um ou outro, não, principalmente o homem, né? Ele não tem muito, assim... Ele fica insensível aos resultados da terapia. Então, pode ser que no início ele não venha. Dando os resultados, ele conseguindo os resultados mais positivos, pode ser que ele veja isso e comece a ir para a terapia. Normalmente, o sexo masculino, ele tem um pouco de insensibilidade, impaciência, irritação com as questões infantis. Então, ele acha que isso é uma responsabilidade da mulher. Tem que se analisar com a cliente, se for uma mãe, quais são, o que rola aí, o que acontece, qual é o ponto de discórdia do casal que pode ser resolvido. Às vezes, o homem acha que ele já faz tudo na família, para que ele ainda vai no psicólogo? Então, o psicólogo precisa conversar com essa mãe, promovendo habilidades para que ela consiga sensibilizar essa pessoa. Aí é um trabalho, às vezes, muito duro. Às vezes eu tive clientes que ficaram 2 anos comigo e ele não foi na sessão. Dependendo do caso, até se, por exemplo, a criança está sofrendo negligência, é um caso grave, já aconteceu até de eu ameaçar e o conselho tutelar, se ele não fosse a sessão. Principalmente se for o uso de droga, se for... Por quê? O pai não ir no psicólogo, gente, isso se chama negligência. Isso é crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em último caso, se ele não vier, você pode até usar essa carta. Eu já fiz. Uma vez teve um caso de um casal que ele batia na mulher. Bebia e batia e tudo. E eu chamei, vamos aqui no meu consultório e tal. Ele foi. E eu conversei com ele, dizendo, naquela época nem o ECA nem era tão assim, né? Acho que ele nem existia, mas já existia conselho tutelar. Aliás, já existia o ECA, sim, desculpa. Mas ele não era tão propagado. E eu conversei com ele, que ele não poderia, né? Olha, não dá para você continuar batendo nela, enfim. E ele continuou bebendo, falou, olha, você precisa se tratar, você precisa vir aqui. Se você não fizer isso, eu vou ter que te denunciar no conselho tutelar. Vou ter que notificar. E foi o que eu fiz. E a gente foi para uma sessão, e eu fui com a conselheira e eu na sessão. Porque realmente não tinha como. Se fosse hoje, ele ia ser preso. Né? Então, você tem que ver, às vezes a gente tem que entrar, porque isso está no nosso código de ética. A criança, ela tem que ser protegida. E você é um profissional, você não pode deixar acontecer violência. Ou pelo menos não pode ficar, ignorar a violência. Ela colocou aqui. E no outro caso, a criança vê a mãe apanhando e a mãe também não conta. Na sessão, a criança relatou que se os pais soubessem que ele contou, ele levaria uma surra. Ah, não, aí tem que expor e tem que notificar violência doméstica. E tem que abrir, olha, o que você está fazendo é assim, 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 e pode até denunciar. Porque aí você tem o dever de quebrar o sigilo. Porque aí, claro que para chegar até isso, né, você pode até conversar com os pais, e mas acontece que é dever do psicólogo proteger, ou pelo menos assim, estar sensível à questão dos direitos humanos. Se tem uma criança sofrendo, né, não pode acontecer, tem que notificar e até denunciar. Nesse caso, você pode quebrar o sigilo. Mais algum? Não, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? O que vocês acham que alterou a vida de vocês? Que vocês acham que foi diferente do que vocês veem por aí, que vocês leem? Queria a opinião de vocês.
Boa noite. Preciso me identificar? Se você quiser. Meu nome é Alessandra. Embora a palestra contribua profissionalmente, né? Eu sou pedagoga, trabalho em uma escola. Eu estou aqui mais como mãe, né? O Instagram está presente na minha casa também, né? O WhatsApp. E, na verdade, eu já vim com esses questionamentos, né? Eu moro com 3 adolescentes, né? Somos só nós 4. E assim, na verdade, não foi difícil fazer a distribuição, mas eu precisava fazer a distribuição. Então, assim, eu não tinha noção do que era o chão, eu não tinha noção do que era o teto, e eu não tinha noção do que era a parede. Então, foi muito legal fazer essa distribuição do opa. Então, assim... diferenciar as coisas, foi né? muito, assim... eu vou sair daqui com... Assim, eu falo que nem tudo são respostas, né? Na verdade, a gente sai com mais pergunta do que entrou. Essa é a ideia. Né? Mas, assim, eu sou grata. Assim, hoje eu tive um dia muito puxado, né? Hoje eu até liguei para as meninas aqui que eu tava... Eu sou apaixonada pelo Maps, gente, pelo GPS. Eu acho fofo quem consegue chegar sem GPS nos lugares, mas eu estava ali no Guará e eu falei, como é que eu chego lá? Né? Não fazia ideia. Assim, depois que eu cheguei, eu falei, caraca, era aqui, é tão óbvio. Mas eu tinha que estar aqui dentro, né? No meio da cidade. Eu estava lá no Guará, fui levar uma palestrante. E, assim, hoje foi um dia bem puxado, mas, caraca, valeu muito. Assim, eu tô com muitas interrogações, estou com mais interrogações do que aquelas que você colocou no início da apresentação. Mas, assim, eu dei uma distribuída. Eu escrevi aqui, eu falei assim, não, isso aqui vai para o teto, isso aqui é para o chão. Então, vou sair daqui com uma um direcionamento. Ah, que bom. Ah, muito feliz. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Então, obrigada. A Ludmila. No caso, antes dessa quebra de sigilo, é necessário uma conversa com a criança sobre a quebra de sigilo? Essa quebra deve ser informada aos pais ou direto no conselho? Então, eu vejo assim, que você pode ter uma escalada, né? Você pode conversar com a criança. Pensando mesmo na segurança da criança. Você tem que conversar com a criança, vai conversando com os pais, e último caso, né? E você vai... Aí vai depender da sensibilidade do caso, como é que pode acontecer. O que você pode fazer é, antes até de fazer isso, ir até o conselho, tirar dúvidas, ir até o CRP, tirar também essas dúvidas, né? Porque com a experiência dessas pessoas, você pode fazer de um jeito que você se assegure e deixe a criança mais segura, inclusive. Porque o certo seria assim, o conselho tutelar ir até a casa fazer uma visita. Você denuncia, o conselho vai até lá, bate lá na porta, recebi uma denúncia, você pode ficar anônima, e aí ele vai fazer uma avaliação da família. Se a criança, como é que a criança está. É muito delicado, muito, assim, não é uma coisa muito fácil e simples, né? Mas aí, antes de você ir, de repente, procurar até a própria vara da infância para pegar alguma orientação, o conselho tutelar, porque eles têm mais experiência. É um caminho. Pronto? Então tá. Mais alguma pergunta? Né? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, foi muito bom. Eu adoro fazer palestra, eu amo, me divirto pra caramba, tá? Eu espero que vocês realmente saiam daqui com alguma coisa, talvez com mais interrogações do que respostas, né? Mas o fato é que a gente, no mundo de hoje, o tempo todo nossa cabeça tá cheia de perguntas, né? E na família de hoje, então, nem se fala. Tá? Muito obrigada e até a próxima. A Ludmila, gostei muito da palestra, mas minhas dúvidas eram na clínica. Desculpe até pelas perguntas fora de contexto, mas do contexto geral. Muito obrigada. Imagina, foi ótimo, não tem problema não. Obrigada. Obrigada, pessoal do online.